3 da manhã. Você tá acordado. De novo, olhando pro teto, rolando de um lado pro outro. Pega o celular. Larga. Pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo. O relatório de amanhã. A conta que vence. Aquela conversa que não saiu como você queria. E quanto mais você tenta dormir, mais acordado você fica. Parece familiar? Se você já viveu isso, comenta 1 aqui embaixo. Quero saber quantos de nós estão nessa luta silenciosa toda noite. Eu sei exatamente como é. Teve uma fase que eu ficava olhando o relógio virar 2 is, 3 is, 4 horas da manhã, fazendo contas na cabeça. Se eu dormir agora, ainda tenho 3 horas. Acordava parecendo um zumbi. Foi quando eu descobri que precisava de um método real. Não só força de vontade. E não é frescura. Não é só relaxar ou pensar positivo. É um problema real que afeta 73% dos brasileiros, segundo pesquisa de 2023 da Associação Brasileira do Sono. Isso mesmo. 7 em cada 10 pessoas no Brasil têm algum tipo de dificuldade para dormir. Você não está sozinho nessa. E o pior? É o ciclo vicioso. Você não consegue dormir. Aí fica preocupado porque não está dormindo. Essa preocupação aumenta a ansiedade. A ansiedade te deixa mais acordado. E quando você finalmente dorme, o despertador toca. Você acorda cansado, irritado, sem foco. Seu dia inteiro vira uma névoa. Produtividade lá embaixo. Paciência no limite. E no fim do dia, adivinha? Vai deitar e começar tudo de novo. Mas e se eu te dissesse que existe uma técnica militar, desenvolvida especificamente para fazer soldados dormirem em situações extremas, que te faz apagar em 2 minutos? E que você pode aprender ela hoje, agora, de graça, sem precisar de remédio, aplicativo ou equipamento nenhum. Parece bom demais para ser verdade, né? Eu também pensei isso quando descobri, mas a origem é real e a ciência por trás dela é sólida. Essa técnica foi desenvolvida em 1981 pela Escola de Pré-Voo da Marinha dos Estados Unidos. Pensa bem no contexto. Pilotos de caça precisam dormir em qualquer situação, no meio de barulho ensurdecedor, com estresse extremo, em posições desconfortáveis, às vezes sentados, depois de missões que liberam adrenalina no sangue por horas. Se eles não dormissem rápido, a performance caía. E no caso deles, performance baixa significa risco de vida. Então a Marinha investiu em desenvolver um método que funcionasse. Não era opcional, era questão de sobrevivência operacional. E depois de testar, refinar, treinar centenas de pilotos, chegaram num resultado impressionante. 96% dos pilotos conseguiam dormir em 2 minutos ou menos após 6 semanas de prática diária. Deixa eu repetir, 96%. Não é um método experimental, não é pseudociência. É uma técnica validada, usada há mais de 4 décadas pelas Forças Armadas Americanas. E a melhor parte? Você não precisa de 6 semanas para começar a ver resultados. Muitas pessoas relatam melhora já nas primeiras noites. O treinamento completo leva tempo, mas o impacto começa rápido. Agora, por que você nunca ouviu falar disso antes? Boa pergunta, porque ficou restrito ao contexto militar por muito tempo. Só recentemente chegou ao conhecimento público através do livro Relax and Win, Championship Performance, de Bud Winter, treinador de atletismo que documentou essas técnicas militares em 1981. E agora, fortunadamente, você tem acesso a ela. Mas antes de eu te ensinar o passo a passo completo, você precisa entender o porquê isso funciona. Porque quando você entende a ciência por trás, você aplica melhor. Você não faz só por fazer, você faz sabendo exatamente o que está acontecendo no seu corpo. E isso muda tudo. Vou te dar um preview rápido. Essa técnica funciona porque engana seu sistema nervoso. Ela ativa a parte do seu corpo responsável por desacelerar, descansar, recuperar. E faz isso através de uma sequência específica de relaxamento muscular que manda sinais diretos para o seu cérebro dizendo: "Tá seguro, pode desligar, não tem perigo aqui." Parece simples. E é. Mas tem um detalhe sobre os seus músculos que você nem imagina e que explica por que tanta gente luta para dormir sem saber o motivo real. Você carrega tensão o dia inteiro em lugares que nem percebe.
E essa tensão invisível mantém seu corpo em modo alerta constante. É como tentar dormir com o pé no acelerador. Na próxima parte, vou te explicar a neurociência completa por trás dessa técnica. Como seus músculos conversam com seu cérebro. Por que a ordem do relaxamento importa? E qual é a conexão entre tensão física e insônia que ninguém te conta? Porque conhecimento é a verdadeira fortuna. E você merece entender como seu próprio corpo funciona. Então, recapitulando rapidamente, existe um método militar, desenvolvido em 1981, com 96% de taxa de sucesso, que foi criado para fazer pilotos dormirem em situações extremas. Agora vou te explicar por que diabos relaxar seus músculos numa ordem específica faz você apagar em 2 minutos. Porque não adianta eu te ensinar o passo a passo se você não entender o que está acontecendo no seu corpo. Quando você entende a ciência, você aplica melhor e confia mais no processo. Então vamos lá. Você tem 2 sistemas operando no seu corpo o tempo todo. Pensa neles como 2 chaves. 2 modos de funcionamento. O primeiro é o sistema nervoso simpático. Esse é o seu modo alerta. É o acelerador do carro. Ele te deixa acordado, em estado de atenção, pronto para reagir a perigos. É aquele que acelera seu coração quando você toma um susto, que te deixa tenso quando você tem uma reunião importante. O segundo é o sistema nervoso parasimpático. Esse é o seu modo descanso. É o freio. Ele desacelera tudo. Batimentos cardíacos, respiração, tensão muscular. Ele ativa a digestão, o relaxamento e, principalmente, o sono. É literalmente o sistema responsável por te fazer dormir. E aqui está o problema que a maioria das pessoas não percebe. A gente vive com o pé no acelerador o dia inteiro. Trabalho estressante, trânsito, notificações do celular a cada 5 minutos, preocupações, contas para pagar, aquele e-mail que você não respondeu. Tudo isso mantém seu sistema simpático ativo. Você está no modo alerta mesmo quando não precisa estar. E tem um dado que vai te assustar. Estudos da Harvard Medical School mostram que o uso de telas antes de dormir pode manter seu cortisol, o hormônio do estresse, elevado por até 3 horas depois que você desliga o celular. 3 horas. Então você deita às 11, acha que está pronto para dormir, mas seu corpo ainda está acelerando por dentro. É como tentar dormir com o motor do carro ligado. Você não vai a lugar nenhum, mas o motor está roncando, consumindo energia, te mantendo em estado de tensão. E aí você me pergunta, mas o que os músculos têm a ver com isso? Tudo, absolutamente tudo. Você está carregando tensão muscular agora mesmo, enquanto escuta isso, e provavelmente nem percebeu. Sua mandíbula está levemente travada, seus ombros estão um pouco elevados, sua testa pode até estar franzida. A gente passa o dia todo tensionando músculos sem necessidade, e o pior é que isso vira automático. Você nem sente mais. E aqui vem a parte fascinante da ciência. Quando seus músculos ficam tensos, eles mandam um sinal para o seu cérebro. E o sinal é esse: perigo, alerta, fique acordado. Porque na natureza, quando você tensiona os músculos, é porque precisa fugir ou lutar. Então, seu cérebro interpreta tensão muscular como uma razão para manter você no modo simpático, no modo acelerador. Agora inverte a lógica. Se tensão muscular ativa o modo alerta, relaxamento muscular ativa o quê? Exatamente, o modo descanso. Quando você relaxa seus músculos conscientemente, de forma progressiva e numa ordem específica, você está literalmente mandando uma mensagem para o seu cérebro dizendo: tá tudo bem, não tem perigo, pode desligar o modo alerta, pode ativar o freio, e o cérebro obedece. Isso acontece através de uma estrutura chamada nervo vago. Pensa nele como uma rodovia de informação que conecta seu corpo ao seu cérebro. Quando você relaxa os músculos, o nervo vago leva essa informação lá para cima e ativa o sistema parasimpático, o freio. E os números provam isso. Pesquisas publicadas no Journal of Clinical Sleep Medicine mostram que o relaxamento muscular progressivo reduz o tempo que você leva para dormir em até 40%. 40%. Não é achismo, não é placebo, é neurofisiologia pura. Se você acabou de perceber que passa o dia inteiro no modo acelerador,
Comenta 2 aqui embaixo. Quero saber quantos de nós vivem com o pé no acelerador sem nem perceber. Se você está achando que isso faz sentido, deixa um like aí embaixo. Me ajuda a saber que esse tipo de conteúdo baseado em ciência real funciona para vocês e me motiva a trazer mais. Agora, tem um detalhe importante sobre a ordem dos passos. Por que o método militar começa pelo rosto? Por que não começar pelas pernas ou pelos braços? Porque o rosto é onde você concentra a maior quantidade de tensão muscular ligada diretamente ao seu sistema nervoso central, sua mandíbula, os músculos ao redor dos olhos, sua testa. Esses músculos ficam conectados direto com áreas do cérebro que controlam o estresse e a tensão. Quando você relaxa eles primeiro, você está atacando o centro do problema. E a sequência de cima para baixo não é aleatória. É uma onda de relaxamento progressivo. Você começa no topo e vai descendo, andar por andar, músculo por músculo. É como apagar as luzes de um prédio. Você não pula do 10º andar para o térreo. Você vai desligando luz por luz, até chegar embaixo, no escuro total, no descanso completo. Essa progressão também evita que você perca o foco. Se você tentar relaxar tudo de uma vez, sua mente dispersa. Mas quando você tem uma sequência clara, rosto, pescoço, ombros, braços, seu cérebro tem uma tarefa concreta. E isso por si só já te tira daquele estado de pensamento acelerado. Então agora você já sabe, não é mágica, é biologia, é ciência aplicada. Seu corpo tem um sistema de freio embutido, o parasimpático, e o relaxamento muscular progressivo é a forma de ativá-lo. Agora, no próximo trecho, eu vou te ensinar o método completo, passo a passo, cada músculo, cada detalhe, exatamente como os pilotos aprenderam. E no final, vou te contar os 3 erros mais comuns que fazem as pessoas desistirem dessa técnica. Erros que você precisa evitar desde a primeira noite. Porque se você não souber disso, pode desistir achando que não funciona, quando na verdade você só estava aplicando errado. Conhecimento é fortuna. E agora você tem mais uma peça do quebra-cabeça. Recapitulando rapidinho. Relaxamento muscular progressivo ativa seu sistema nervoso parasimpático, desliga o modo alerta e induz o sono naturalmente. Agora vou te ensinar o método completo, passo a passo. E presta atenção, porque a ordem importa. Passo número 1. O rosto. Relaxa todos os músculos do seu rosto. E quando eu digo todos, é todos mesmo. Língua, mandíbula, músculos ao redor dos olhos, testa, tudo. Aqui vai o macete. Primeiro você franze toda a testa, aperta os olhos, trava a mandíbula, tudo ao mesmo tempo por 5 segundos. Sente o rosto inteiro contrair. Depois solta completamente de uma vez. É tipo apertar uma esponja e depois largar. Você vai sentir a diferença. Sua língua vai parecer pesada dentro da boca. Sua mandíbula vai cair levemente. Os músculos ao redor dos olhos vão relaxar. Se você sentir isso, tá no caminho certo. Passa uns 30 segundos só nessa etapa. Não tem pressa. Passo 2. Ombros e pescoço. Deixa os ombros caírem o máximo possível. Tipo, imagina que eles estão derretendo para baixo. Você fica o dia inteiro com os ombros tensos, subindo em direção às orelhas, sem nem perceber, principalmente se você trabalha no computador. Então agora, de propósito, deixa eles despencarem. Solta o pescoço também. Deixa a cabeça afundar no travesseiro. Uns 20 segundos aqui. Passo 3. Os braços. Começa pelo braço direito. Relaxa o bíceps. Depois o antebraço. Depois a mão. Sente o peso do braço afundando no colchão. Agora faz o mesmo com o braço esquerdo. Bíceps, antebraço, mão. Um de cada vez. Quando você fizer direito, os braços vão parecer tão pesados que você nem vai querer movê-los. É exatamente essa a sensação que você precisa ter. Passo 4. Peito e respiração. Aqui entra a parte mais importante da ativação do sistema parasimpático. Respira fundo e devagar. 4 segundos inspirando pelo nariz. 6 segundos expirando pela boca. Presta atenção. A expiração tem que ser mais longa que a inspiração. Isso não é frescura, é fisiologia pura. Quando você expira mais devagar, você ativa diretamente o nervo vago, e é a ponte de comando para o modo descanso.
Faz isso 3 vezes. Respira, solta, sente o peito relaxando. Passo 5. As pernas. Coxas primeiro, 20 segundos. Deixa elas ficarem pesadas. Depois, as panturrilhas, mais 15. Depois, os pés, 10 segundos finais. Tudo de cima para baixo. Mesma técnica. Tensiona, solta, sente o peso. Suas pernas vão parecer chumbo afundando no colchão. Se você chegou até aqui fazendo direitinho, seu corpo inteiro está numa onda de relaxamento profundo. Tá mandando sinais para o cérebro. Não tem perigo aqui. Pode desligar. Ah, e se você dorme de lado como eu, tudo bem. Faz a técnica inteira de barriga para cima e quando chegar no final, vira para o lado devagar, mantendo o estado de relaxamento. O importante é fazer a sequência completa antes. E agora, o passo 6, o mais subestimado de todos. A mente. Você relaxou o corpo inteiro, mas se a cabeça está acelerada pensando em 1000 coisas, não vai funcionar. Então você precisa esvaziar a mente por 10 segundos. Tem 2 técnicas que funcionam muito bem. Primeira, visualiza um cenário completamente calmo. Você está deitado numa canoa, num lago totalmente parado, só você, céu azul, silêncio absoluto. Ou segunda opção, você está numa rede de veludo preto, no escuro total, flutuando, sem nenhum som. Escolhe a que funcionar melhor para você. Se você tem dificuldade com visualização, faz isso. Repete mentalmente. Não pense, não pense, não pense, por 10 segundos. Parece bobo, mas funciona porque ocupa sua mente consciente sem ativar pensamentos complexos. Esses são os 6 passos. Rosto, ombros, braços, peito, pernas, mente. Nessa ordem. Não pula etapa. A sequência importa porque você está criando uma onda de relaxamento que desce do cérebro até os pés. Agora vem a parte que ninguém te conta. Os 3 erros mais comuns que fazem as pessoas desistirem dessa técnica. Erro número 1. Achar que vai funcionar na primeira noite. Olha, os pilotos da Marinha treinaram essa técnica todo santo dia, durante 6 semanas, antes de atingir a taxa de 96% de sucesso. 6 semanas. Você não vai deitar hoje, fazer uma vez e apagar em 2 minutos. Não funciona assim. Mas sabe o que você pode fazer? Pratica durante o dia. Sério. Pega 5 minutos de tarde, deita no sofá e faz o método completo. Treina acordado. Seu corpo precisa aprender o padrão. A cada noite que você pratica, funciona um pouco melhor. Na primeira semana, talvez você durma em 15, 20 minutos. Na segunda, talvez 10. Com consistência, você chega lá. Erro número 2. Não preparar o ambiente. Esse método funciona muito melhor se você cria as condições certas. Quarto escuro de verdade, não aquela penumbra com luz da rua entrando. Temperatura entre 18 e 21 graus, porque seu corpo precisa esfriar para dormir bem. E 0 telas pelo menos 30 minutos antes. Lembra daquela história do cortisol que eu te contei na parte anterior? Luz azul das telas mantém você no modo alerta por até 3 horas. Se você não consegue fazer tudo isso, pelo menos desligue as telas. É o mínimo. Erro número 3, e esse é o mais traiçoeiro, tentar controlar demais. Quanto mais você fica pensando, preciso dormir, preciso fazer isso funcionar, mais você ativa o modo alerta. É um paradoxo cruel. Então, muda a mentalidade. Você não está tentando forçar o sono. Você está simplesmente removendo os obstáculos que impedem seu corpo de fazer o que ele já sabe fazer naturalmente. Confia no processo, faz os passos, relaxa e deixa acontecer. Se não dormir em 2 minutos hoje, tudo bem. Você está treinando. Amanhã vai ser um pouco melhor. Deixa eu resumir tudo aqui para você de forma bem direta. 6 passos. Rosto, ombros, braços, peito com respiração lenta, pernas, mente vazia. Nessa ordem. Todo dia. Com paciência. Não é mágica. É treino. Mas funciona. Em 2 a 3 semanas, você já vai perceber que está dormindo mais rápido. Em 6 semanas de prática consistente, você pode chegar no padrão de 2 minutos que os pilotos conseguem. E olha, mesmo que você não chegue nos 2 minutos exatos, se você reduzir de 40 minutos rolando na cama para 10 ou 15, já mudou sua vida completamente.
A última coisa que eu quero que você entenda é que esse método não precisa de nada além de você. Não precisa comprar suplemento caro, não precisa aparelho, não precisa aplicativo. É só você, seu corpo e conhecimento. E isso é libertador. Você tem o controle. Você pode fazer isso hoje à noite, e amanhã, e depois de amanhã. Então agora eu quero saber, você vai testar isso hoje? Comenta aqui embaixo. Comenta 1 se você vai tentar essa noite mesmo. Comenta 2 se ainda tá com dúvida. Quero saber quantos de vocês vão aplicar isso de verdade. E olha, se você testar por uma semana e voltar aqui para contar o resultado, isso me ajuda muito a entender o que tá funcionando para a comunidade. Se esse vídeo entregou o que prometeu, se você aprendeu uma técnica real, baseada em ciência, que pode mudar a forma como você dorme, deixa o like e se inscreve no canal. A gente está numa missão de chegar em 50 mil arquitetos do sono. Pessoas que acreditam que conhecimento é a verdadeira fortuna e que sono de qualidade é a base de tudo. Pessoas que querem técnicas reais, não promessas vazias. Pessoas que entendem que mudança real vem de informação aplicada com consistência. Fortunadamente, agora você tem mais uma ferramenta. Use ela, pratique e durma melhor. A gente se vê no próximo.